num ambiente de perseguição, de luta, Deus vem e manifesta a sua graça, né? O poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Então, nesse ambiente, João ele foi presenteado com essas revelações tremendas e, de fato, nós precisamos compreender essas verdades conectando com todo o Antigo Testamento. Apocalipse, como o irmão Wagner falou no início, ele é muito simbólico e os seus símbolos, digamos assim, 99% estão conectados com a lei, com os salmos, com os profetas, e nós precisamos pegar esses acontecimentos e pedir discernimento para que possamos entender o que está por vir. E vai ser um tempo maravilhoso, né, de revelação da palavra. Nos tempos atuais que estamos vivendo, a palavra de Deus está sendo muito perseguida. E é exatamente nesse ambiente de apostasia que Deus vai se revelar para aqueles que o buscarem de todo o coração. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, nos encher da verdade, termos comunhão uns com os outros, ainda que à distância. Eu não creio que Deus planejou isso aqui do nada. Na sua presciência, ele já sabia que nesse tempo do fim nós teríamos essas conexões via internet e nós podemos sim ter comunhão à distância. Eu já comecei isso com o irmão Wagner. Apóstolo Paulo, por exemplo, ele nunca viu os irmãos pessoalmente da igreja de Colossos. Epáfras, que foi o seu porta-voz, se é que a gente pode dizer assim. E apóstolo Paulo, mesmo assim, através das cartas, tinha comunhão com eles. E da mesma forma, aqui à distância, nós podemos ter comunhão. E o apóstolo João, vou falar de novo, por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus, ele estava numa situação muito complicada, muito difícil do lado de fora, mas é como o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, esse espinho na carne eu não vou tirar de você, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí a minha graça se manifesta, aí você é forte. Então, quanto mais perseguição, mais revelação da palavra nós vamos ter, com certeza. Então, possamos ser valentes pela verdade, que Deus vai se revelando a nós cada vez mais, e que nós possamos ter o privilégio e também a responsabilidade de anunciar exatamente como está escrito. Assim como ele falou para Ezequiel: Ezequiel, fala, quer deixem de ouvir, ou quer ouça, fala. Sim. Fala o que eu estou te mandando. E é exatamente o que acontece em Apocalipse, Em Ezequiel, eu não lembro do capítulo, não sei se é capítulo 2 ou 3, ele come o livrinho. João também come o livrinho. E Jesus fala para João: é necessário que profetizeis novamente. Então, esse é o tempo de nos prepararmos pela palavra, pelas orações, para que possamos receber iluminação da verdade. Amém. Glória a Deus. Interessante, porque são palavras importantes que nós precisamos meditar. Você vê palavras-chave aqui, Companheiro de vocês no sofrimento, E estamos sendo rodeados por uma nuvem de doutrinas que pregam totalmente coisas que são contrárias do que as Escrituras apresentam para nós, Ele também fala com relação à mensagem do reino, o tanto que nós precisamos resgatar a verdadeira e genuína mensagem do reino, que tanto Jesus veio ao mundo para apregoar e transmitir essa mensagem no coração dos discípulos. E também com relação à perseverança, não tem como a gente deixar de meditar, fixar naquele verso de Mateus 24, verso 13: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, é uma batalha, é uma luta. Primeiramente, uma batalha interna, dentro de nós aqui. Diariamente nós precisamos batalhar para que possamos perseverar numa batalha, primeiramente interna, ter esse domínio próprio, esse controle, aperfeiçoar em nós o fruto do Espírito, e esse aperfeiçoamento tão necessário para que possamos batalhar aquilo que está diante de nós. E novamente aqui,
é a palavra testemunho. Testemunho. Né? Já no primeiro capítulo aqui a gente já percebe, né, Jesus, como na série passada, Jesus se identificando como testemunha fiel e verdadeira, né, e a mensagem sendo transmitida aos seus servos, como testemunhas de Cristo. Isso é muito valioso, né, para a gente poder estar meditando. Verdade, irmão. Eu até assim, eu trouxe, eu estava pesquisando aqui para ver, né? E aí, deixa eu trocar aqui. Tá. Tava pesquisando aqui e eu me deparei com um versículo lá no capítulo 11 de Hebreus, tá? 11 de Hebreus. Deixa eu ver se eu acho que eu modifiquei alguma coisa na câmera aqui. Não ficou legal, peraí. 11 de Hebreus. E aí diz assim, ó. Diz assim no capítulo 11, versículo 33. Não, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos outros profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por suas vezes, passaram pela prova de escárnio, açoite, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinando, usaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados foram, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha só, quando que a gente vai estar pronto para dizer assim, ó, o mundo, ele não é digno de mim? Olha só que palavra, né? Homens do qual o mundo não era digno deles. Mas o que eles tiveram aqui? A semelhança de João. Eles tiveram um templo bacana, um terno bonito, um carrão para rodar, banquete, restaurante pago, tudo pago? Não. Olha o sofrimento que eles enfrentaram. Se você meditar na palavra de Deus, em toda a palavra, todo profeta propriamente dito que recebeu mensagens de Deus passaram por sofrimento. Sofrimentos na pele. Não existe teoria de prosperidade aqui. Eu não vejo. Vocês conseguem enxergar? Eu não vejo, irmãos. Eu não vejo. Desculpa, mas é a importância que esse texto nos traz. E a gente está falando de um versículo somente, mas a comparação com a Bíblia. Exatamente. A gente percebe, né, que as doutrinas que a gente vem ouvindo, né, que estão ao nosso redor, tem o propósito de enfraquecer o povo, né? Desconstruindo, principalmente no homem, né, a identidade de um sacerdote, exercer o seu sacerdócio dentro da casa, dentro da família. E uma das coisas que o Senhor está resgatando, né, restaurando, é o sacerdócio do homem dentro da casa, da família. E ele, como sacerdote do lar, transmitir o genuíno evangelho para aqueles que moram com ele, que estão debaixo, né, da proteção sacerdotal do homem. Então, ele precisa transmitir isso, né, para a esposa, para os filhos, essa mensagem, porque os filhos, né, é a geração que vai presenciar e testemunhar todos esses eventos escatológicos aí. Então, eu creio nessa restauração. Amém.